Olá, gente, tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não nos conhecem, está chegando no nosso canal através desse vídeo. Eu sou a Gleise e este é o meu esposo, Gidenilson. Pois é. E no vídeo de hoje nós iremos contar tudo para vocês sobre os 2 anos em que estamos morando aqui em Portugal. Agora no mês de março de 2025 está completando 2 anos que nós saímos do Brasil com destino a Portugal. Então vamos lá para o vídeo? Então, pessoal, no mês de março, mais precisamente no dia 26 de março, nós chegamos aqui em Portugal. E aí começou o nosso processo de moradia, o processo de busca de trabalho, né? E começamos a dar início à nossa vida aqui. Então, gente, tudo se começa por um planejamento. Não é verdade? Na vida, na nossa vida, tudo tem que haver um planejamento. E com certeza não foi diferente na nossa. E nós somos cristãos, evangélicos, e nós cremos verdadeiramente que Deus, ele planeja. Deus, o homem faz planos, mas a direção certa, ela vem do Senhor. Está escrito na Bíblia Sagrada esse versículo, em Provérbios 16, e o verso 9, que o homem faz planos, mas a direção certa vem do Senhor. Então, dirigidas por esse pensamento de que o homem faz planos, nós começamos a fazer muitos planos e cremos que fomos dirigidos por Deus. Bem, é verdade que quando você tem planos, quando você coloca nas mãos do Senhor, você também tem que fazer a sua parte, né? Não, eu tenho planos, eu vou colocar nas mãos do Senhor. Não, esforça-te, tem bom ânimo, faça a sua parte, né? Foque que Deus vai mostrando os caminhos para que você possa dar início naquilo que você almeja para a sua vida, nos seus sonhos, nos seus projetos. Agora precisa que eu e você venhamos nos colocar na presença de Deus e focar nos nossos objetivos. Porque se eu e você olharmos para a situação que nós queremos e não tiver um foco, vamos ficar pelo meio do caminho. É verdade. Então, a princípio, não era o meu desejo vir para Portugal. Eu tinha outros sonhos, outros planos, mas será o motivo, talvez, de um outro vídeo. Eu tinha outros caminhos que eu gostaria de ter ido. Porém, a direção certa, quem deu foi Deus. E assim, Deus começou a nos inquietar, nos alegrar, né, com a ideia de virmos morar aqui em Portugal. Primeiro quem chegou aqui foi meu irmão, meses antes da gente. Meu irmão chegou em outubro e nós em março do ano seguinte, que foi 2023, né? Então, e agora em 2025, março de 2025, estamos completando 2 anos morando aqui em Portugal. Tudo começou lá no Brasil com o quê? Eu sei como é difícil fazer vídeo. Ai. Lá no Brasil, eu comecei a me alegrar com Portugal, vendo que Portugal é um país que abraça o imigrante. Nós já imigramos outra época para outro país e confesso a vocês que não há lá essa liberdade, né, que Portugal nos permite como brasileiros imigrantes aqui em Portugal viver. Então, assim, a terra é boa, né? A terra é boa. Muito boa, por sinal. Muito boa, porém... Tem gigantes. Pois é, tem gigantes, gente. A gente não vai esconder nada para vocês. Não adianta a gente querer passar uma coisa sendo outra.
Agora, tudo vai depender de você, da sua determinação, do seu foco. É fácil? Não. Não é fácil. Nem para você que está no seu país não é fácil. Imagine você emigrar para outro país, né? É verdade. Mas uma coisa eu tenho certeza, se você colocar Deus na sua frente e focar, já deu tudo certo. Pois é. Então, movidos pelo desejo de mudar de país, né? Nós éramos comerciantes, né, no Brasil e, assim, é muito complicado com relação ao comércio que a gente tinha, que era um mercadinho, e sempre aquele medo, né, correndo atrás da gente, que era de assalto, e, enfim. Tudo começou a partir daí. Né? Nós vimos alguns casos de pessoas conhecidas nossas que houve esse tipo de problema de assalto a comerciantes, que é algo muito corriqueiro. Infelizmente, nossa terra Brasil é maravilhosa também, né? Um lugar lindo de se viver. Infelizmente, são coisas que nos entristecem, né? Porque o nosso desejo realmente era de podermos viver e aproveitar na nossa terra, como todos vivem. Mas eu creio também que os planos de Deus para a vida de cada um é diferente, né? É claro que muitos de vocês que vivem aí e vivem muito bem, obrigado, e eu louvo a Deus, e o desejo do meu coração é que Deus continue abençoando a sua vida aí. Somente que os planos de Deus não é igual para todos. Eu creio assim, não sei se você crê assim, mas eu lhe respeito por você talvez não crer assim. Mas eu creio que o plano de Deus é diferente na vida de cada um, e eu creio que o Senhor nos leva de um lugar para outro com seus propósitos. Né? A gente pensa que tem um propósito, mas na realidade, quando você vai ver quem tem um propósito naquilo que está plantado no seu coração, é Deus. Então, no mês de março, né, depois de uma longa jornada de organização, né, com passagens, com desfazer do nosso comércio no Brasil, chegamos aqui dia 26 de março. Então, E agora? e agora? Né? Nova vida, deixar a família, que não é fácil. Apesar que eu creio que há um tempo, como diz também na Bíblia, Eclesiastes capítulo 3, há um tempo determinado para todas as coisas. Eu não vou dizer a vocês, Gleice, você vai viver aí em Portugal o resto da sua vida. Eu não posso te afirmar isso, porque há um tempo para todas as coisas. Talvez eu possa voltar para o Brasil até, quem sabe, amanhã, não é? Mas Deus é que sabe todas as coisas. Então, chegamos aqui. Fácil? Foi? Não. Começamos logo a entender, lá no Brasil, né, que Portugal era uma terra boa, é uma terra que o imigrante consegue se legalizar, porque já, como disse, nós vivemos em outro país há uns anos atrás, e lá a legalização não é fácil, mas aqui em Portugal, na época, né, que você chegar, você consegue se legalizar, né, consegue pegar uma residência fácil não, né, consegue pegar uma residência. Portugal oferece, né, vários meios de legalização para os imigrantes. É uma terra fria, né, e nós chegamos no mês de março, dia 26, estava muito fria, né? Então nós começamos também a analisar a questão que era um país ainda, né, um dos mais seguros. Eu gosto sempre de dizer assim, lugar perfeito, gente, é o céu, né? Porque aqui na terra é claro que aqui e ali não, nós vamos encontrar problemas, é lógico, né? Mas começamos a ver a questão da segurança, que aqui em Portugal ainda é um lugar assim muito bom de se viver com relação à segurança, aos problemas, claro, não é?
mas ainda há uma boa segurança. Começamos a analisar quanto à saúde, né, que o brasileiro ele tem acesso através de um documento que a gente tira aí ainda no Brasil, quando está no Brasil, que se chama o PB4. E aqui você consegue ser atendido com esse PB4, né, pela saúde, porque a saúde aqui no Brasil, ela não é, como é que chama? Pública. A saúde aqui no Brasil, a saúde aqui em Portugal não é pública como é no Brasil, né? Quando nós adoecemos, corremos para o SUS, não pagamos nem um centavo. Aqui não é assim. Porém, há jeito sim de você conseguir ser atendido, né, nos médicos aqui em Portugal. Então a gente queria viver novas experiências e principalmente trazer o nosso filho, né, para conhecer outras experiências, poder ter a oportunidade, né, de dar uma outra visão de estudo a ele. E isso foi o que nos motivou a vir para Portugal. Então, quando nós chegamos aqui, de cara, né, a dificuldade por conta do frio intenso, né, a dificuldade por conta do frio intenso, que já estava finalizando, né, para quem já está acostumado, mês de março, final de março, já está finalizando, mas para a gente que estava chegando, né, enfrentamos temperaturas já, assim, bem baixas. Final de março ainda estava dando, acho que 13, 14, 16, 17, para a gente que saiu de João Pessoa, né, de um país tropical, ainda é muito frio para a gente. Para muitos aqui que já estão acostumados, já não é tanto. Hoje já não é tanto, não é pra gente. Mas quando a gente tá chegando, isso é de um peso terrível, né? O frio aqui, o inverno aqui em Portugal é literalmente 6 meses. Olha, digo eu ainda, para quem tá chegando, a gente sente 7 meses de frio. Isso aqui é a realidade. Porque vai de finalzinho de outubro, né, para novembro, ali já começa a esfriar, vai até o mês de abril, início de abril, primeira quinzena ainda tá friozinho pra gente que tá chegando aí de algumas regiões quentes do Brasil, aqui em Portugal, então ainda é bem quente, né? E uma coisa muito boa que eu gosto de Portugal é que você não precisa viver ilegal em Portugal, você é livre, né, para se legalizar, ou de uma forma ou de outra, você consegue se legalizar, né? Ou através do estudo, ou através do trabalho, ou através de investimentos. Há diversas formas onde você pode realmente se legalizar aqui e não ser um fantasma, né, da ilegalidade, como existe, né, em outros países por aí afora, né? E coisa boa, ainda tem mais olha que coisa boa, ainda depois de 5 anos que você conseguir a sua residência, né, você ainda pode dar entrada numa cidadania portuguesa. Já pensou? Que bênção, não é? Então, assim, só temos a agradecer a Deus, né, por esses 2 anos. Como já dissemos, não foi fácil, não é fácil, mas temos aprendido muito com a nação portuguesa. Sabe, gente, eu vejo muitos vídeos das pessoas falando mal de Portugal, enfim, né? A ingratidão, ela aconteceu até com Jesus, não é verdade? Mas eu só tenho a agradecer, né? O povo português, é claro, o temperamento deles é diferente do nosso, pessoas diferentes, povos diferentes, culturas diferentes. E para isso também você tem que se preparar, porque realmente a cultura, o idioma não é o nosso, não é o idioma brasileiro, o português brasileiro é diferente o português de Portugal do português brasileiro, né? A princípio eu ficava assim, olha, tentando entender, bem atenta ao que eles diziam para eu conseguir discernir. E até hoje, né, há pessoas que a gente conversa, né, gente? Se a gente não parar mesmo assim para ficar bem atenta, a gente nem entende direito o que eles dizem. Mas venha para Portugal, se for o caso de você vir, se for o plano de Deus na sua vida,
com esse entendimento. Não é a mesma língua, não. Um pouquinho a gente entende, mas há um processo onde a gente vai, né, entendendo cada dia melhor. E outra coisa, cultura diferente. Não estamos no nosso país, estamos no país, né, que nos recebe. Então, assim, outra cultura. Temos que estudar um pouco da cultura, né, do país local onde nós vamos, que é diferente. O temperamento deles é diferente do nosso. Muitas vezes eles são mais, assim, fortes, né, no que dizem. Assim, a gente pensa que, enfim, né, muitos dizem, é porque é ignorante, é porque... Enfim, então, culturas diferentes, povos diferentes, né, mais um povo que eu tiro o chapéu. Guerreiros, trabalhadores. Gente, como esse povo português trabalha, viu? Se os brasileiros são trabalhadores, eles são guerreiros também. Muito guerreiros. Um povo que não tem medo de pegar uma vassoura e sair varrendo a rua, sabe, apanhando lixo, o que seja. E eu tiro o chapéu para eles, né, Denilson? É um povo... E nós só temos a agradecer a esse país, aos portugueses, e dizer muito obrigado por nos receber durante 2 anos aqui nesse país. Exatamente. Obrigado, Portugal. Obrigado, Portugal. É bênção, é bênção. Aqui fizemos muitas amizades, né? E assim, Deus tem nos conduzido, né? Há outro detalhe também. E eu indico a você, se você não conhece, venha para Portugal e dê uma passadinha aqui na Nazaré, que é bênção, é um lugar lindo, maravilhoso. Assista aí o vídeo, eu vou deixar o aqui, não sei. Vou deixar aí a indicação dos vídeos que você que ainda não conhece, entra aí no nosso canal e vê o vídeo das ondas gigantes, né? É um processo. Eu, assim, sou um pouco medrosa, então tive um grande susto aí com essas ondas gigantes. E hoje o vídeo das ondas gigantes já está em 37 mil visualizações. Porque realmente, gente, aquilo ali tem gente que não entendeu. Disse que eu estava dramatizando, mas não foi. Foi um vídeo bem sincero que, graças a Deus, está aí, né? Começando aí a viralizar. E foi realmente um grande susto que eu tive, viu? Como foi? Eu sou, né, assim, um pouco medrosa, né? Tem uma chefe minha dizer, esse tamanho todo, mas é medrosa. Eu digo, pois é. Então, assim, assista aí o vídeo das ondas gigantes que você vai gostar, porque aqui em Portugal, especificamente na cidade de Nazaré, há uma praia chamada Praia do Norte, que é onde acontece o fenômeno do Canhão da Nazaré, né? Que é um fenômeno onde promove as ondas gigantes. Então aqui já aconteceu recordes de ondas, as ondas mais altas já surfadas, aconteceu aqui na Nazaré. Então eu mostrei um pouquinho de um grande susto que eu tive, né, quando eu vi aquele fenômeno das ondas, tá bom? Então... Não se esqueça, se inscreva, deixe seu like e um comentário abençoado. Começamos a tirar os documentos, né? E isso aí, na época que nós começamos a tirar, demorou mais ou menos 1 mês, né? Para tirar a documentação de toda a família. E daí demos início à procura de trabalho. Quando a gente chegou aqui, passamos ainda 7 dias, né? Não, quando chegamos, passamos ainda 5 dias em Lisboa, né? E logo em seguida nós viemos para a cidade de Famalicão da Nazaré, aqui em Portugal, que era onde meu irmão ali estava morando, né? E onde ele havia já conseguido um local para nós morarmos também, né? A princípio, fomos dividir um apartamento, né, com um senhor muito simpático, né? Seu Alvino, gente boa. Eu creio que foi uma pessoa mesmo que Deus colocou, né, nos nossos caminhos. Um senhorio, gente muito boa, que assim nos ajudou, nos tratou assim muito bem, nos ajudou muito, né? A gente nos ajudou a procurar até trabalho, levou os Denilson ainda para resolver questões de compra de carro, né? Porque assim, aqui em Portugal, as dificuldades que a gente passa quando chega, eu acredito que é igual para a maioria
né, dos imigrantes, pelo menos os vindos do Brasil, né, desse que a gente pode falar. Então, o primeiro impacto é tirar os documentos, né, da entrada naquela documentação, que hoje já é um pouco diferente, a lei mudou um pouco da época que nós chegamos, né, estava assim bem mais fácil para fazer essa documentação. Hoje, o negócio mudou um pouco, né, mas ainda continua aberto ao imigrante chegar, para os que querem realmente, né, viver dignamente, trabalhar, porque aqui é Europa, mas ninguém vive, né, de pose, não. Todo mundo aqui vive, né, de trabalho duro. Né? Então, para a gente, pessoas honestas, que querem trabalhar, Portugal realmente é um país que está aberto para receber, né, os imigrantes. Se você realmente gosta de trabalhar, precisa de trabalhar, né? No frio, na chuva, e não tem moleza com o trabalho, pode ser uma oportunidade para você também, não é? Pode realmente ser uma oportunidade. Agora, que quando alguém me pergunta, eu digo, venha com foco e é trabalho. É trabalho. É trabalho. Então, o primeiro impacto é tirar documento, né? Que vai em torno de 1 mês para você conseguir organizar os documentos que lhe dá condições de trabalho, para trabalhar. E também a questão de comprar logo um carro, não é? Porque a questão de transporte público aqui, com exceção, é claro, né, dos grandes centros, como Lisboa, Porto, essas cidades assim centrais, elas realmente têm um bom sistema de transporte público. Porém, nas cidades menores, né, o problema com o transporte público, então você que não dirige, é um problema sério se você quiser trabalhar aqui em Portugal, porque como eu não dirijo, eu tenho carteira, inclusive, né, minha carteira está válida até de 2032, exatamente. Mas enfim, eu tive alguns problemas, né, que geraram traumas em mim e infelizmente eu até acredito que um dia eu vou ultrapassar esse limite, mas assim, não consigo dirigir. Então, há o problema do transporte público, então tem que logo comprar um carro, né? Então foi aquele primeiro impacto, né, de ir em busca de um carrinho para começar a se movimentar aqui em Portugal, porque nas cidades pequenas o ônibus passa uma vez, às vezes há lugar que passa só 2 vezes no dia e é complicado. E final de semana já diminui muito também a frota, então não tem autocarro a todo momento, o ônibus a todo momento que a gente precisa, né, para conciliar com os trabalhos. É claro, quando a gente chega a Portugal com o intuito, com certeza, de trabalhar, a gente vai procurar se localizar, né, localizar moradia próximo aonde a gente quer trabalhar, né? Então, quando a gente chegou ali, seu Alvino ajudou muito, o Denilson a ir atrás de um carro, né? Ele não sabia se movimentar aqui em Portugal, mas seu Alvino foi usado mesmo, eu creio, para nos ajudar e levava ele, não era, Denilson? Seu Alvino foi um canal de bênção. Foi um canal de bênção, né? Para ir comprar esse abençoado carrinho que a gente conseguiu comprar, né? Então, assim, os carros aqui em Portugal, gente, as estradas realmente são estradas muito boas, né? Muito diferente do que a gente vê por aí afora. Mas os carros, apesar de carros antigos aqui, né, serem bem, como é que eu posso dizer? Além de ser carros conservados, são carros justamente. que todo ano né, passa por inspeção. E, pelo menos comigo, já 2 vezes que eles são bem rígidos. Né? Questão de um freio de mão, não, tem que fazer. Não está 100%, tem que fazer. Então, assim, são carros antigos,
né? Que o imigrante que chega com pouco dinheiro, ele consegue comprar. Porém, são, como o Genilson disse, carros que passam por inspeção anualmente. E realmente passam por inspeção. Então, dificilmente aqui em Portugal eu vejo um carro fumaçando, né? Eu acho que eu conto os dedos os dias que eu vi um carro fumaçando, com uma aparência assim de que tá, sabe? Que não tem condições de rodar. Dificilmente eu tenho visto isso aqui. Bem raro mesmo. Então, assim, os carrinhos são antigos, mas em ótimas condições de uso, não é? E, enfim, então, primeiro passo. Em seguida, o Denilson conseguiu logo um trabalho, não foi, Denilson? Conta aí um pouquinho. Assim que cheguei, fui logo trabalhar num restaurante, né? Que para o imigrante que chega, que ele tem coragem, é logo restaurante, ou construção, ou fábrica, né? E me apareceu essa oportunidade e eu ali, de pronto, peguei, ainda passei lá o quê? 3 meses? No primeiro trabalho. Foi o primeiro trabalho, que 3 meses. E era um restaurante, é um restaurante lá, porém é um restaurante que a função que ele tinha lá era de grelhador. Imagine que Denilson nunca tinha sido grelhador, né, Denilson, na vida. Mas é assim, gente, é aquilo que eu sempre digo, se você vier realmente com pensamento, nós, né, que somos de uma classe realmente trabalhadora, é claro, os que vêm estudar é outra vida. Eu tô contando da nossa experiência, tá bom? Tem gente que vem só estudar, tem pessoas que são reformadas aí no Brasil, aposentados, né, no Brasil, e vem aqui morar só pra, né, desfrutar, usufruir. É claro que a vida é bem diferente, né? Ou os grandes empresários que vêm para cá para abrir suas empresas, diferente. Eu tô falando aqui de pessoas, né, pobres, né, comerciantes no Brasil e tentando uma vida, né, para trabalhar, né, vindo para Portugal realmente para tentar novos horizontes e viver uma vida, né, de simples trabalhadores. E lembrando que Portugal é o menor salário da Europa. Exatamente, menor salário da Europa. Porém, o que acontece que é um salário mínimo, o menor da Europa, hoje está em 870, né? 870 euros, hoje dia 20... Dia 11 de março, né, de 2025, salário mínimo 870. Então, um dos menores da Europa. Porém, eu ainda vejo assim, porque você não, quando você está num país de exterior, você não pode converter, senão você vai dizer que tá tudo caro aqui, né? Mas você tem que olhar equiparando as moedas, né? Qual é o meu custo de vida com salário mínimo aqui e qual é o meu custo de vida com salário mínimo em outra terra, né? Quer seja Brasil, enfim. Então, a gente faz assim os cálculos, tá bom, gente? Com salário mínimo aqui, o que é que eu compro? O que é que eu pago, né? Então, é isso, isso e isso. E com salário mínimo, né, em país tal, o que é que eu compro? Então, assim, apesar de ser um salário mínimo que eles oferecem para os trabalhadores, né? E não é só trabalhador braçal, não. Muitos outros trabalhadores, né, que não faz o serviço braçal, a maioria dos salários tudo gira em torno do salário mínimo, né? Com exceção realmente de mão de obra assim bem especializada do trabalho mesmo braçal, que trabalha assim como é o nome? Pedreiro, carpinteiro, servente. Serralheiro já ganha mais, né? Pedreiro já ganha mais. Pronto. Pessoas com essas qualificações já conseguem tirar de 1.000, 1.200, 1.500, depende, né? De suas qualificações, mas é por aí, tá bom? Mas as outras profissões gira tudo em torno de um salário mínimo, né? O que vai
aumentar talvez uma hora extra que você faça. Eles também dão um salário não, Vale alimentação. vale alimentação, né? Que aumenta um pouquinho mais e alguma hora extra que você fizer. Tá bom? Fora isso, é o salário mínimo mesmo. Então, Gleise, vai enricar aí na Europa, em Portugal, de jeito nenhum. A não ser que você é jovem, né? Tem muita força, muita garra. Eu já passei da época de jovem, né? Até já fiz assim. Em outra época que imigrei, já conseguimos fazer até uma jornada de 3 trabalhos. Hoje nós não conseguimos mais. Mas, enfim, ainda acredito que como um casal, né, mesmo ganhando-se salário mínimo, ainda se consegue viver de forma decentemente, né? O decentemente que a gente chama é o quê? Os dois trabalhando, né? Consegue se pagar moradia, despesas de casa, alimentação, gasolina, graças a Deus, bem, né? Você aqui não tem aquele fantasma de que eu vou no supermercado e não vou fazer minha feirinha decente. Isso aqui, com os dois trabalhando, você consegue realmente né, morar e se manter, enfim, com relação à alimentação e despesas normais, bem, não é? Em vista realmente se a gente for analisar a nível Brasil, né? Os outros países não posso dizer ainda, mas com relação ao Brasil, nós podemos dizer sim, podemos sim comprar, ir no supermercado, fazer nossa feira decente, entendeu? De tudo que a gente almeja, porque são coisas tão mínimas que aqui é natural, né? Infelizmente, no nosso país são coisas assim caras que não deixam, com o salário mínimo você não consegue fazer o tipo de feira que se faz aqui com salário mínimo, né? Então há vários obstáculos, né? Há vários obstáculos para serem enfrentados. Então ele foi trabalhar nessa área de grelhador. Conta aí, Denilson, um pouquinho lá. O negócio era forte lá, mas assim, quando você vem com propósito, né? E você não tem medo de serviço, né? Aonde você for, você vai precisar trabalhar. Precisar trabalhar, claro. Né? A não ser que você seja rico. Né? Então, se você é rico, você não vai vir para Portugal. Rico, Você vai viver desfrutando da sua riqueza no Brasil. Pois é. Né? Mas, se você chega com o propósito de trabalhar e manter a sua família, o que aparecer, você vai pegar como eu peguei. Aí passei lá 3 meses, depois fui para outra Primeiro fábrica. trabalho, bem difícil, né? Bem difícil, porque eu era grelhador, eu assava em média de 100, 150 frangos por dia. Frangos. Né? Fora bacalhau, fora peixe, fora outras coisas que tinha, né? Mas ali nós estávamos ali dando o nosso melhor e de olho em outra coisa melhor para a nossa vida, exatamente. né? De princípio. Porque de princípio você tem que pegar o que aparece. Porém, você tem que estar olhando e almejando coisa melhor para a sua vida. Porque o que muitos não entendem, às vezes fica escolhendo, né, trabalho. Isso aí é natural, né, do ser humano. Ele quer fazer, né, aquilo que lhe dá prazer, alegria, né? Mas nem sempre isso vai ser possível. Até porque você está chegando numa nova terra. Então, você tem que conquistar experiência aqui, né? Então, há trabalhos que, infelizmente, são mais difíceis e eles nem exigem essa experiência toda. Né? E há trabalhos que só pegam com você com experiência. E outra coisa, se você quiser trabalhar, trabalho não falta não, né? Agora, se você quiser escolher, aí é onde é que está o problema. Pelo menos eu estou aqui há 2 anos agora, 2 anos trabalhando. 2 anos trabalhando, para a glória de Deus. Mas eu não olho para qual é o tipo de trabalho. Exatamente. Né? Porque quando a gente vai escolher, a gente tem que estar qualificado para escolher. Qualificado em todos os sentidos, né? Tanto profissionalmente como financeiramente. Isso. Porque se você tem condições de se manter bem e esperar o trabalho que você quer, ótimo. Senão, você tem que se submeter realmente a trabalhos que você também não é acostumado a fazer ou talvez não gosta.
Então, gente, sinceramente, essa é uma realidade, né, que os imigrantes vivem aqui. Então, nessa jornada de trabalho dessa primeira trabalho de Denilson aqui, né, como grelhador, foi fácil? Foi não, foi muito difícil, não é, Denilson? Muito. Porque você imagina trabalhar ali diante de uma grelha, né, grelha mesmo de carvão, daquele ali de assar os frangos e tudo mais, você passar o dia inteiro ali de frente, tem que ser muito guerreiro, viu? Pra estar ali de frente daquela grelha, né? Eu dizia, Denilson, daqui a pouco vai perder os cabelos da cabeça. Eu acho que ele perdeu um pouquinho, foi naquela grelha ali. Aí depois sair do calor foi pro frio. Ai, foi, né? Enquanto ele estava nessa da grelha, enfim, é claro que vem logo, né, aquele temor, ai, será que a gente vai conseguir trabalho? Vem logo as preocupações, que infelizmente é do ser humano, né? O ser humano, ele se perturba quando não vê as coisas acontecerem logo como ele imaginou. Eu não consegui ainda trabalho, né? Em virtude, como eu disse no princípio, que eu infelizmente tive que escolher um pouco, porque onde eu morava nem tinha transporte a todo momento para você ir trabalhar onde você, né, conseguisse de cara. Então eu tinha que conciliar realmente um trabalho onde eu pudesse, né, pegar o ônibus e chegar no trabalho em tempo. Então fiquei ali um tempinho, né, esperando ali aparecer a oportunidade e mandava vários currículos, mas enfim, não coincidiu de acontecer de nenhum, mas eu creio que Deus é o provedor, né? Então ali colocamos sempre a nossa vida, né, diante de Deus e ali fazendo orações, pedindo a Deus, né? Deus assim levantou uma amiga da minha cunhada que nem me conhecia, para você ver como é as coisas de Deus, né? Ela nem me conhecia, nunca tinha nem me visto, mas aí ela já foi lá e disse, né, a minha cunhada, que tinha uma sugestão de trabalho para mim assim, e ela chegou a me indicar, não é, para esse trabalho, sem nem me conhecer, uma raridade, né? Eu creio realmente foi uma pessoa usada mesmo por Deus, porque dificilmente alguém indicaria, né, alguém para uma posição que se nem a conhece. Então eu fui trabalhar, né, no hotel, ali como ajudante de cozinha, uma experiência muito boa. Aqui em Portugal, gente, eles fazem contrato de trabalho, tá bom? Então, assim, o normal é um contrato de 6 meses. E se a empresa precisar de você, né, ela lhe mantém. Se não, quando fim dos 6 meses, você tá livre, né, para partir para outro. A maioria dos trabalhos aqui é assim, né, até realmente a gente conseguir se fixar em algum canto, onde realmente esteja se montando uma equipe, né, e que ali haja uma oportunidade para você se encaixar. Caso contrário, são trabalhos que giram em torno do verão, né? Porque aqui em Portugal o sistema gira em torno do turismo, né? Os trabalhos giram em torno do turismo. Então, nós temos basicamente 5 meses de verão, né? Onde é um país assim muito visitado por toda a Europa, né? E mundo. E, enfim, os trabalhos giram em torno do turismo. Então, o turismo baseado no verão. Então, fui trabalhar nesse hotel, ajudante de cozinha, né? Onde, enfim, grandes experiências. E ali onde pensei até que não ia dar conta do trabalho, mas glória a Deus, Deus me ajudou e eu consegui findar meu tempo lá, né, naquele trabalho. E assim, dificuldades grandes. Me recordo que assim que eu consegui esse trabalho do hotel, no terceiro dia, sabe o que foi que aconteceu? Uma varize que eu tenho assim na canela, ela se rompeu. Se rompeu por conta que
o frio intenso gerou um ressecamento naquela área e eu trabalhando, eu bati essa varize. E quando eu fui tomar banho, botando ali aquela ducha quente na perna, quando eu botei a ducha com água quente, né, o poro, ele se abriu, né? Então, assim, foi um terror, era 10h30 da noite, eu tive que ir às pressas para o hospital, né? Graças a Deus, minha cunhada estava em casa, ela nos acompanhou, o Denilson foi atrás. Eu fui de ambulância, gente, graças a Deus. Eu digo assim, foram 2 anjos mesmo que estavam naquela ambulância aqui dos bombeiros, né, que me socorreu. E primeiro minha cunhada ligou, elas passaram assim uns primeiros socorros do que deveria fazer. Mandou levantar a perna, bota gelo em cima e faz uma pressão com... Como é? Com um pano, né? E logo em seguida, não demorou muito, os bombeiros chegaram e me levaram para o hospital, para emergência, né? Com todo carinho. Só me deixaram quando o médico me atendeu. Então, fui para a emergência e lá fui muito bem atendida, né? O documento que eu havia trazido do Brasil, que chama PB4, né, me ajudou muito, porque não precisei pagar nada, porque tinha esse documento, que é um acordo, né, que Portugal tem com o Brasil, onde você pode usar esse seguro de saúde aí do Brasil aqui em Portugal. Ele tem uma validade, agora nem me lembro mais, eu acho que é 1 ano de validade quando a gente tira aí no Brasil, tá bom? Então, no dia seguinte, tinha que ir trabalhar, né? Apenas no 3º dia de trabalho acontecer isso. E eu digo, pronto, se eu ficar em casa, eles vão me demitir, não vão me querer, lógico. Então, gente, eu fui no outro dia, né? Eu fui com a perna ali enfaixada. E, enfim, consegui, graças a Deus, trabalhar. Não dizia nada a ninguém, né? Que era com medo de ser demitida. E com certeza era o que eles iriam fazer, não é? Porque quem ia ficar com uma recém-chegada doente. Mas aí, graças a Deus, Deus me deu força e eu venci aquele dia e venci o outro dia, ficava ali em pé, e era em pé, trabalhando, viu? Trabalho em pé. E eu ali em pé, me segurando, pronto. E ali consegui vencer os 6 meses naquela empresa. Foi quando findou o verão. E na empresa eles precisavam de uma cozinheira. Eles queriam, na realidade, 2 cozinheiras, que era para suprir quando uma não pudesse. Eles não queriam mais um ajudante, porque o verão, alto verão já tinha passado. E o inverno agora eles queriam 2 cozinheiras, porque uma supria a outra. E como eu não tinha essas qualificações, né, eles não renovaram o meu contrato. Pois bem, agora partindo para outra, né, então... Aqui em Portugal, você que vem para trabalhar, você já tem que ficar assim, preparado quanto a isso, entendeu? Porque realmente é um processo onde se renova, sabe? 6 meses você pode estar num canto, daqui a 6 meses em outro, e vem o desemprego, e vem, enfim, né, os temores, que é normal do ser humano, mas a gente vence. Vence, com Deus na frente a gente vence. Né? Então pronto, terminei esse contrato, fiquei um tempo desempregado porque era inverno, né? Então os meses de inverno sim. Aí depois disso conseguimos nos transferir, conseguimos nos mudar, alugamos nosso apartamento na cidade de Nazaré, em Portugal, né? Uma pequena cidade, eles chamam uma vila, né? Que é vila. E é um dos lugares onde, quando vocês veem aí, se vocês quiserem assistir, há vídeos aí no meu canal, né, onde mostra um pouco da Nazaré. Nós moramos hoje onde pessoas do mundo inteiro vêm fazer turismo, né? Então eu sou privilegiada. Eu sonhei tanto em morar na Nazaré aqui, quando cheguei, porque tinha mais, uma cidadezinha maior, diferente de onde eu morava a princípio, né, em Famalicão da Nazaré. E Nazaré tinha tudo que eu
precisava, né? E então, a escola do meu filho, ele por ser um adolescente, já era um lugar, porque era praia, já era bem mais movimentado, diferente do Famalicão, que era bem calmo. Então, começamos a batalha e em oração. Primeiro, tudo acontece na oração, né? Eu pedi muito a Deus e eu perguntava às pessoas, um apartamento em Nazaré. Você não sabe, você não conhece. E cada um dizia a mesma coisa. Porque é a realidade. As pessoas diziam assim, não, é muito difícil conseguir apartamento em Nazaré. Não, não existe isso não. Em Portugal já se vive esse drama, infelizmente, né, de moradia. Realmente não é fácil para se conquistar eles chamam arrendamento, né, que é um aluguel, mas se consegue, né, se consegue. E ali eu ficava, Senhor, eu queria tanto. Júnior, que é nosso filho, fazia futebol aqui, né, jogava futebol, estudava aqui, então em Nazaré tem tudo, e meu sonho era vir para cá. Então foi quando Gidenilson saiu desse trabalho de grelhador e foi... Como foi lá da fábrica? Trabalhar em uma fábrica aqui em Portugal. Foi. E foi trabalhar numa fábrica. Quem foi que arrumou isso? Nenhuma. Não, lá no trabalho, quem foi? Foi eu que fui lá e arrumei. Sim. Então, certo dia, Denilson, a gente ainda estava morando em Famalicão, determinado a sair, né, da posição de grelhador, depois de 3 meses, determinado a sair. Então, foi entregar currículo nas fábricas. Conta aí um pouquinho. Aí eu fui, entreguei o currículo, era uma fábrica de peixe, nunca gostei de peixe, né? Infelizmente ele tinha esse repulso por peixe. Quem conhece, olha, eu tenho certeza que você aí que conhece o Denilson, que falava tão mal de peixe, com todo respeito, ele falava mal, porque realmente era uma coisa que não entra o cheiro do peixe, assim, enfim. Aí fui trabalhar nessa fábrica de peixe, né? Lá conheci algumas pessoas, e uma pessoa que trabalhava nessa fábrica nos indicou esse apartamento. Pois é. Né? E nós entramos em contato com a agência e para a glória de Deus, deu tudo certo. Deu tudo certo, graças a Deus. Agora é interessante que quando a gente veio para esse apartamento, eu estava desempregada. Então eu disse assim, não tem condições não, porque eu estou desempregada, a gente não vai ter condições de pagar esse apartamento não. Então eu fiquei totalmente desmotivada, desanimada. Mas Deus faz, como eu disse, né? Eclesiastes 3, há tempo determinado para todo o propósito de Deus, debaixo do sol. E, enfim, a amiga dele insistiu, vá lá, leve sua esposa para ver o apartamento. Pronto, quando eu vim ver o apartamento, eu gostei. E ali a gente pegou aquela força de dizer assim, nós vamos conseguir. E graças a Deus, né, temos conseguido, já estamos aqui há 1 ano e 3 meses, né? 1 ano e 3 meses nesse mesmo apartamento. E conseguimos um bom preço onde não existe, aqui nessa região, né, um apartamento com 2 quartos, né? Por esse valor que a gente conseguiu aqui, todo mundo diz assim, foi um achado, Gleise. É caro, mas é um achado. É caro, mas é um achado. Não é um achado de graça, não, mas... Graças a Deus, Deus é mais, né? Deus é maior. Próximo, vou fazer um vídeo ainda mostrando o apartamento e mostrando quanto nós pagamos aqui. Então, viemos morar na Nazaré, realizei o meu sonho, né? E aqui estamos, né? Mais um tempo. E dificuldades, como eu já disse, muitas, né? Me recordo agora também. Olha, lá ainda em Famalicão, gente, sabe o que me aconteceu também? No banheiro, escorreguei no banheiro. E eu sentia como se tivesse rompido o tendão do joelho. Oh, meu Deus, que luta. Aí lá vai, quase 1 mês, sem conseguir... Eu literalmente ficava andando, segurando nas paredes, né? E nesse movimento todo aí, mas Deus tem cuidado, né? Tem dado força. E vim trabalhar, viemos para Nazaré, né? E logo depois, em seguida, né, graças a Deus, Deus abriu outra porta de trabalho, que era para eu trabalhar no mesmo ramo de hotelaria, porém esse já era um parque campismo, né? De acampamento. E trabalhei lá,
né, na limpeza de bangalôs, enfim. Fácil de forma nenhuma, né? Mas graças a Deus, Deus tem nos honrado pela misericórdia, como eu já disse. O tempo vai ficar aqui para sempre. Olha, eu sou sincera em lhe dizer, não imagino que vamos ficar aqui para sempre, porque eu creio que Deus tem seus propósitos. Mas se for para ficar, ficaremos. Se for para ir para o Brasil, iremos. Se for para ir para outra terra, iremos. A nossa vida está, eu quero que esteja no centro da vontade de Deus, porque só essa vontade que é boa, perfeita e agradável. A nossa, nós nos iludimos muito, a nossa carne, ela nos leva a imaginar coisas assim fantásticas, né? Mas no final, a Bíblia diz que são caminhos de morte, né? Então, é dirigida por essa fé que eu quero estar onde Deus quer e o período que Deus quer que a gente esteja, né? Então, gente, viemos morar na Nazaré, né? Eu já tinha esse canal desde o Brasil, que a princípio era um intuito, né? E depois, quando chegamos aqui, resolvemos novamente dar, como é que chama? Novamente dar início ao canal e começamos a gravar aqui a Nazaré, né? E pouquinho a pouquinho nós estamos aprendendo cada dia mais. Não sabíamos filmar nada. Hoje aqui a gente já melhora aqui, melhora ali. Eu creio que a cada dia mais Deus vai nos capacitar para melhorarmos, né? Então, pessoal, eu estava na fábrica, passei 6 meses lá, né? Coisa que eu não queria fazer, porque eu não gostava de peixe. Pois é. Nem gosto, né? Mas tive que passar por esse processo e foi bênção. Até o apartamento, Deus usou uma pessoa de lá para nos indicar. E hoje eu já estou em outro lugar, já estou em outra empresa, trabalho em um supermercado, né? Fácil? Não, não é fácil. São 8 horas de trabalho, são 8 horas ralando, né? De muito trabalho, muito desempenho, mas nós estamos aí até quando o Senhor permitir. Pois é, e nessa época que eu fiquei desempregada, lá na fábrica de Denilson também, eles tinham finalizado o período de verão e eles também estavam começando a fazer os cortes lá de trabalho, de funcionários. E eu digo, pronto, Jesus, agora os 2 desempregados. Eu sei que se ainda que os 2 ficassem desempregados, eu sei que Deus, né, Ele é o nosso provedor, não é? Nós fazemos o que está no nosso alcance, mas eu sei que a força vem dele, o trabalho vem dele, a provisão vem dele, tudo vem dele. Sem ele, nós nada podemos fazer. E quando ele ficou desempregado, eu estava desempregada, né? Mas para a glória de Deus, quando ele vai finalizar o contrato, fica de férias, né? Então, graças a Deus, ainda em férias, né? Aliás, só concluiu as férias dele, ele logo conseguiu um outro trabalho, que é no supermercado, né? Foi lá, entregou um currículo, e é a área que a gente trabalhava aí no Brasil. O Denilson sempre trabalhou com supermercado. Então, assim, né, para a glória de Deus, Deus tem capacitado ele lá, né, Denilson? Estamos lá até hoje, né? Já estamos efetivos, para a glória de Deus. E estamos lá até quando o Senhor permitir. Exatamente, né? Então, lá ele fez um contrato, fez dois contratos, foi? 3 contratos, né? E coincidiu que o supermercado mudou de dono, né? E o novo dono começou a montar a sua equipe. E para a glória de Deus, o Denilson agora hoje faz parte dessa equipe, desse supermercado, né? Que hoje é um trabalho já fixo, né? Então, graças a Deus, com ele já não tem mais o fantasma de estar procurando um emprego. Claro que pode sair, pode, né? Mas assim, quando já fica efetivo, já dá uma segurança melhor, né? Que isso aí é muito bom, né? Pra gente. Então, pronto, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Queremos pedir que você, que ainda não é inscrito no nosso canal é Glaze pelo Mundo,
Para você que ainda não sabe, mas eu ainda já disse isso num vídeo. Eu creio, apesar que muitos não creem. Possa ser que alguém não creia, mas eu creio. Nós contamos um pouco da nossa trajetória, né, andando no nosso dia a dia por aí, pelo mundo. E é pelo mundo mesmo, porque hoje eu estou aqui em Portugal, né, há 2 anos atrás eu estava no Brasil, há 18 anos atrás nós estávamos, quase 19, nós estávamos nos Estados Unidos. É um pouco do nosso dia a dia, né, sempre refletindo à luz da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, que eu creio que é o nosso manual de regra e prática, né? Que deve ser. Claro que ali estamos desobedecendo, né? Mas quando nós tentamos seguir ali o que Deus realmente deseja, as coisas acontecem como Deus quer, é o melhor para nós, tá bom? Também o processo de matricular o nosso filho na escola, né? Que graças a Deus, assim, uma abertura, né, para os alunos que estavam chegando. Meu filho foi muito bem recebido, ele já estava concluindo, já ia para o último ano, aí é o 3º ano, né, que chama no Brasil, é o 3º ano aí no Brasil, e aqui ele teve que voltar 6 meses, né, porque eu cheguei aqui na metade do ano, que o ano letivo aqui começa em maio. Não, maio é sério, setembro. O ano letivo aqui começa lá pro finalzinho, lá pro início de setembro, não é? Então, assim, ele já tinha concluído um ano antes, então ficou uns 8 meses, 6, 7, sei lá, né? Esperando para reiniciar aqui as aulas, né? Atrasou um pouquinho, né? Mas conseguiu se encaixar. Fácil para ele também não foi, né? Porque o português, como eu já disse, é outro português. Outro assim, né? Entre aspas. Muita palavra diferente, muita expressão diferente, né? Muita escrita diferente, né? Do nosso português brasileiro. A matemática também aqui é bem avançada. Júnior também sentiu muita dificuldade. Olha que ele era, né? Assim, um bom aluno, mas ele sentiu muita, e não foi pouca não, muita dificuldade em português e matemática aqui. Então, mas graças a Deus, né, deu tudo certo, uma ótima escola, onde ele logo né, foi muito bem recebido, conseguiu se adequar bem na escola, né, e já concluiu aqui o 12º, que aqui o 3º ano no Brasil, aqui é 12º, chama. Então, concluiu o 12º ano, né? Uma equipe maravilhosa, né? De classe que ele teve. Professores também muito compreensivos. E aí ele já, né? Concluiu. E é a fila que anda. Então, pessoal, queremos agradecer mais um vídeo, né, a todos. Que Deus continue abençoando você. Que você possa aí também contribuir com o nosso canal. Se inscrevendo, deixando seu like, né? Deixando aí um comentário abençoado, que dá uma força para o nosso canal, que Deus continue lhe abençoando, para que nós possamos continuar fazendo vídeo, para que você venha entender um pouco aqui de Portugal, da nossa rotina, do nosso dia a dia, por onde nós passamos, e que você possa aí nos acompanhar e que Deus nos abençoe. É, isso aí, amém? Deixa aí o teu comentário abençoado. Eu sei que muitos gostam de botar um comentáriozinho assim, ó, não é? Mas eu creio verdadeiramente que a bênção do Senhor, ela anda com aqueles que também abençoam. Amém? Então eu peço que Deus abençoe a sua vida, não somente hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Deus te abençoe sempre. Tchau.